Fala, nação havaiana, começando mais um pré-jogo aqui no canal Isto é Havaí. Hoje o nosso pré-jogo para mais uma partida entre Havaí e Atlético Goianiense, mais um jogo da Série B. E já peço aí para você deixar o seu like logo no começo do vídeo e também deixar teu comentário, tua opinião, qual é a tua expectativa para o jogo. E claro, compartilhar esse link com mais havaianos para virem aqui dar opinião e também se inscreverem no nosso canal. A gente está quase aí caminhando para os 11 mil inscritos, então é importante essa marca para a gente. Então, se você não é inscrito, clica aí para se inscrever. E se você quiser dar uma força maior para a gente, seja membro do canal. Aí embaixo tem o botão escrito Seja Membro, R$ 4,99, dá uma força grande para a gente. E claro, quem puder também hypar o vídeo aí, essa nova funcionalidade do YouTube, hype aí, dá essa moral para o nosso canal chegar cada vez mais longe. Beleza? Então, como eu falei, hoje a gente vai falar de Havaí e Atlético Goianiense. Felipe, expectativa aí para essa partida importante do Havaí, 4 horas da tarde. Aproveitar esse começo de vídeo também, já convidar toda a nação havaiana a se fazer presente, a apoiar o Havaí em mais esse jogo importante para o Havaí. Horário bom, dia bom, ressacada, tem que estar lotada, não é? É isso aí, pedir para o pessoal já deixar o like, lembrar também que tem a questão de promoção para o sócio que já antecipou a anuidade, ele consegue levar mais um. Então, e se tu não levar mais um, tu pode ir para a próxima partida. Então, se quiser levar alguém, consegue levar, tem essa opção que é boa, então dá para encher a ressacada. Minha expectativa para o jogo é uma partida difícil, o Atlético Goianiense, apesar de não estar tão bem na competição, claro, é o início de competição, são o 12º, não fizeram uma campanha muito empolgante no Campeonato Goiano, tem kart ainda não conseguiu achar a mão do time, mas tem um bom elenco, um time que eu acho que vai ficar mais para meio de tabela, mais para cima, sim. É um time que dentro de uma Série B a gente nunca pode descartar, né? Sempre está conseguindo acessos, fez boas campanhas até na Série A, tem investimento, tem treinamento, tem um estádio que eles arrumaram agora entre aspas, né? Já tem um bom tempo, mas de forma mais recente, né? Mas é um confronto difícil, apesar, como eu falei, não estão empolgando na Série B, não estão empolgando nesse começo de ano, mas é um treinador experiente, né? O Tencati tem acessos, tem bons trabalhos em Série B, principalmente aqui no Criciúma, tem um acesso, título estadual aqui, fez boas campanhas, principalmente no Londrina, então um treinador que conhece a competição, então é perigoso provar esse jogo, mas não acho que ainda que o Havaí é favorito, apesar de ser um jogo difícil. Não, é importante lembrar também que a gente tem promoção de ingressos, né? Os ingressos estão mais baratos para esse jogo de sábado. E é importante o Havaí já dar uma resposta pronta, né? Após conhecer sua primeira derrota na competição, perder para o rival do Atlético Goianiense, o Goiás, já pode dar o troco aí em outro goiano e voltar ao caminho das vitórias. Cara, só antes da gente começar aqui, queria botar na tela a tabela aqui. Deixa eu adicionar ela. Para a gente mostrar aqui que a rodada, apesar de o Havaí ser o jogo do sábado, já começou, né? Opa, tá um pouquinho pequeno, peraí, que eu vou dar um zoom aqui. Mas como eu estava É, falando, o Havaí não é o primeiro jogo da rodada. O primeiro jogo foi o empate do Atlético Paranaense com a Chapecoense, mas o Havaí está na quinta colocação, né, Felipe? Então é importante ganhar, se numa combinação muito louca aí de 4 times perderem, né? O Havaí pode ficar até acabar em líder, mas provavelmente vencendo acaba dentro do G4 essa sétima rodada. não, claro, mesmo se todos esses times que estão na frente do Havaí vencerem, né, o Havaí tem que estar pontuando e ficar ali próximo, né? Claro que é importante estar dentro do G4, se for possível até ser líder, mas não faz tanta diferença assim nessa altura de competição, né? Na sétima rodada. O importante é na 38ª. Então é importante o Havaí não se desgarrar, pontuar e fazer o fator casa, né? Principalmente porque o Atlético Goianiense pode ser uma equipe que vai brigar para subir, então tu já tira
1 ou 3 pontos um possível adversário, né? E a gente também tem o curioso fato de que o Avaí nunca perdeu após um conclave, né, Felipe? Tu até botou o vídeo lá no Instagram. Então, porra, tem mais essa superstição aí em campo, né, cara? Pois é, o nosso grupo do WhatsApp, eu acho que foi o Luiz Gustavo, que ele fez essa pesquisa e mandou, né? Algumas páginas repostaram, a gente botou também. Então, o nosso grupo de membros até fica o link aí, tem o link do nosso grupo de membros, entra lá, porque a galera resenha 24 horas por dia e tem um cara que fez uma busca histórica aí dessa coincidência, mas quem sabe não é coincidência, não foi por acaso e teve mais um conclave e o Avaí vence o Atlético Goianiense. E também, se o Avaí vencer, chega aos 14 pontos, né? Culminando no Papa Leão 14. Então, porra, se tinha coincidência, tá tendo de sobra, né, Felipe? Não foi por acaso. É isso aí. Mas vamos falar do Avaí, então, da escalação. Felipe, vou pedir para tu botar o campinho aí na tela pra gente. E o Avaí tem desfalques para essa partida de amanhã, né? O Mário Sérgio tá fora por ter tomado o cartão vermelho. E aí, tu já até colocou ali no cantinho o Railan, né? Provavelmente o Railan entra como o titular na partida de amanhã, né? Informação do setorista do Avaí, da Rádio Guarujá, o Vitor Zadrovski, que essa vai ser a escalação do Avaí. Então, o Igor Bom no gol, aquela linha de 4 com Marcos Vinícius, Jonathan Costa e Brock, aí entrando no lugar do Mário Sérgio, o Railan, aí os 4 homens do meio-campo, Zé Ricardo, JP, Marquinhos Gabriel e João Vitor, e dupla de ataque ali com Kleber e o polêmico aí da última semana, o Aleph Manga. Lembrando que o Quaresma, que seria o reserva imediato, ele teve uma lesão, né? Ele não foi já para o jogo da derrota do Avaí contra o Goiás, não esteve disponível e também não treinou essa semana, então está lesionado. Então o Avaí não tem lateral esquerdo disponível, pelo menos no time principal. Tem o David, né, que jogou aquele jogo no Catarinense contra o Criciúma, ele não foi tão bem, o guri da base, 19 anos, já está no sub-20 de volta, então acho que seria um pouquinho demais para ele, já que ele não foi tão bem no primeiro jogo dele como profissional, foi substituído com 30 minutos, se eu não me engano, do primeiro tempo, falhou num gol, então seria demais, né, botar o segundo jogo dele contra o Atlético Goianiense, uma partida de Série B, se ele não conseguiu dar conta de um jogo de Catarinense. Então acho que o Railan é uma boa opção, é a opção que tem, né? Daí poderia tentar alguma invencionice, botar um zagueiro, mas eu acho que o Brock, né, já jogou de lateral esquerdo, mas ele está com 33 anos, não tem mais velocidade, toda hora ele consegue tomar alguma bola nas costas, alguma enfiada que leva perigo, né, porque ele tem qualidades, mas a deficiência dele é a velocidade, então realmente a opção que tem o Railan, que já tinha entrado, né, no jogo contra o Goiás e acho que entrou bem, deu conta do recado. Claro que não é o ideal, mas acho que é uma opção razoável. E acho que o Railan vai acabar assumindo a titularidade do Avaí, mas como lateral direito no lugar do Marcos Diniz, que o primeiro tempo dele contra o Goiás foi bem abaixo, né? Lamentável até a participação do Marcos Diniz no primeiro tempo. O segundo deu uma melhorada, até deu um bom passe ali, uma bola que ele recuperou, acho que foi para o Manga, que o Manga acabou finalizando mal, não fez o gol. Então, acredito que o Railan vai ser titular como lateral direito, mas vai ter a primeira oportunidade de começar como titular agora, jogando como lateral esquerdo improvisado. E além disso, né, o goleiro César Augusto voltou a treinar. Então, uma sombra aí para o Igor Bom, né? Alguns amigos, até um abraço para o Machini, concordaram ali com o Felipe. Alguns outros torcedores também acharam isso, que ele tinha falhado no segundo gol do Goiás. Então, agora ele tem uma sombra direta, né? O César está de volta, já está treinando aí. E sobre a lateral esquerda, cara, acho que é isso aí mesmo. Não tem muito o que querer inventar. Infelizmente, a gente não tem um lateral esquerdo disponível no elenco, né? Então, a gente paga um que treina em separado, que agora até virou pescador.
E a gente não tem um lateral esquerdo para colocar, então vai o Railan, cara, que tá tendo personalidade com a camisa do Avaí, já fez um gol de falta. E como tu falou, também concordo. Acho que provavelmente daqui a pouco ele vai ser o titular na lateral direita do Avaí. A pergunta só, Felipe, que fica é muitas reclamações do Manga, né? Principalmente pelos gols perdidos nos últimos jogos aí. Tu acha que ele tá merecendo um banquinho? Tu acha que tu vê alguém nesse elenco do Avaí que possa colocar o Manga no banco? Olha, eu concordo com as críticas que ele, principalmente do último jogo que ele perdeu, ele foi muito mal. Claro, ele teve a participação do primeiro gol do Avaí, né? Uma jogada que iniciou ali com o Mário Sérgio pegando um cruzamento, deu a bola para ele, ele jogou a bola ali na muvuca e o bate-rebate, o JP acabou fazendo o gol. Mas perdeu alguns gols, algumas tomadas de decisão ruins, principalmente ele não volta tanto para ajudar na marcação, reclama muito com adversários, reclamou um lance ali com o JP. O JP estava na cara do gol, tinha que finalizar, perdeu o gol, claro, não foi uma grande finalização, mas o Manga reclamou, passa para mim, a única pessoa que eu vi dando um passe assim quando tá na cara do gol é o Guti, que o cara do Real Madrid, não sei se é um lance desse que roda na internet, que ele tava na cara do gol, ele deu de calcanhar, só que eu acho que ele deu de calcanhar pro Ronaldo, né? Não pro Aleph Manga. Então é outra coisa, né? E um jogador, claro, de uma qualidade acima do JP, claro que o JP pode se tornar um grande jogador, mas acho que não tem como comparar com o Guti que jogava no Real Madrid. O Ozil, eu acho que também já fez lance assim, na cara do gol, mas é jogador de outro patamar, né? E se o JP vai na cara do goleiro e toca de calcanhar e não sai o gol, ele é um. Se o xingar de tudo, né? O pessoal xingar de tudo. Então, acredito que ele fez o certo, perdeu o gol e o Manga ficou reclamou com o Pedrão num lance até que eu acho que com razão, que o Pedrão não conseguiu fazer uma parede, tabelar, mas ele também não está fazendo por onde, né? Ele não tem tanta moral assim para ele começar a criticar todos os seus companheiros. É claro que iniciou a Série B ali bem, fez gols, deu assistência, mas ainda está um pouquinho fora de ritmo. Brigou depois ali com a torcida, informações das pessoas que estavam lá em Goiânia, que foi uma cobrança normal de, pô, mano, não pode perder esse gol, vamos lá, tem que correr, tem que se esforçar. Ele pode não concordar com isso, ou você que está assistindo esse vídeo pode achar, não, o torcedor não pode reclamar, enfim, mas eu acho que o Manga ele tem que ter um pouquinho mais de respeito com o torcedor que tá lá foi para Goiânia. As pessoas saíram de Florianópolis para ir para Goiânia assistir o jogo e fez uma cobrança simples, não teve xingamento ou nada do tipo, pelo que contam as pessoas que estavam lá relataram para gente. E ele passou um pouquinho do ponto, se irritou, xingou, chamou o torcedor para briga, falou: eu brigo com qualquer um, só aparecer. Então, acho que o Manga tem que ir para o banco, porque ele tem que entender aonde que ele está jogando. Ele está jogando no Avaí, um time tradicional, um time que tem história, camisa, o maior time de Santa Catarina. O Avaí deu uma oportunidade de ouro para a vida dele, porque o certo, vamos falar a real, o certo mesmo era o Aleph Manga não poder mais jogar futebol profissionalmente. O que provavelmente vai acontecer com o Lucas Paquetá num caso parecidíssimo com o dele, que ele tomou, o Manga foi punido porque ele tomou cartão para favorecer um apostador em troca de dinheiro. É até mais grave, né? O Lucas Paquetá não ganhou nada, né? Ele favoreceu terceiros parentes deles. O caso do Manga é até mais grave. Então o Manga está recebendo uma oportunidade de ouro e parece que ele ainda não caiu na real, sabe? Então acredito que o Avaí precisa de jogador com um pouco mais de velocidade, ali, com um pouco mais de vontade. Acho que o Manga é uma peça interessante para o Avaí, não é um jogador para se descartar, que tem que ser mandado embora. Acho que ele tem que pedir desculpa para a torcida, assim como o Rômulo brigou com o torcedor em 2018, no jogo seguinte foi no Heriberto Wilson contra o Criciúma, que o Avaí ganhou de 1-0 o gol do João Paulo. Ele foi na frente da torcida do Avaí no final do jogo, pediu desculpa e acabou, e morreu. Então acredito que o Manga, fazendo isso, pedindo desculpa, sabendo ver que errou, ele pode, a torcida pode perdoar ele e parar com esse um pouco de perseguição que tem com o Manga também, que provavelmente outra questão que eu gostaria que o Manga não jogasse titular esse jogo é que ele vai ser perseguido desde o começo do jogo pela torcida do Avaí.
se a torcida já não ia muito com a cara dele, pelos pênaltis que ele perdeu, pelo não futebol dele, que não é o futebol que esperavam que ele teria o mesmo do Coritiba antes da suspensão dele. Então imagina agora depois que ele brigou com torcedores. Então acredito que pelo bem do Manga, para pensando num futuro maior e pensando no bem do Avaí, o Manga teria que ir para o banco de reservas. Isso é uma opção de segundo tempo, se caso seja necessário. E daí seria a discussão: qual jogador botar nessa posição? Eu acho que o Taylor seria um jogador interessante para começar a ser testado para o Avaí, para entrar mais. O Jair Ventura tem preterido o Taylor, tem botado ele, escanteado ele para sub-20. Ele está indo nas viagens, tanto ele como o Jamerson. Mas tem entrado um monte o Emerson Negueba, o Emerson Ramon, perdão. Não é mais Negueba, o Emerson Ramon. Eu não entendo por que ele é um ativo do Avaí, um jogador jovem que foi importante no Campeonato Catarinense, na fase mais aguda, mas por esse motivo ele não está jogando com tanta sequência, ser talvez uma posição um pouquinho mais diferente para ele, fazer uma dupla de ataque. Eu acho que eu iria com o Gaspar, porque ele entrou em alguns jogos bem, é uma característica um pouquinho mais parecida com a do Manga, em relação ao futebol do Taylor, né? E eu acho que poderia botar o Taylor talvez mais para o segundo tempo, é o jogador que eu queria ver mais no Avaí. No mundo ideal, eu gostaria do Taylor, mas como ele não está jogando com tanta sequência, eu iria com o Gaspar. Fernando, o que tu acha? O pessoal pode até deixar a opinião aí do que eu falei do Manga, se ele tem que ser titular ou não. Cara, eu acho que ele tem que pedir desculpa para a torcida, para primeiro de conversa, assim, né? Para sentar na mesa, ele tem que pedir desculpa para a torcida porque não dá. Querer sair na porrada com o torcedor, isso aí não existe. Porque, como tu mesmo já disse em outras vezes, o Manga, pelo menos, né? Eu espero que ele seja, ele é profissional. Quando você é profissional em alguma coisa, você não pode chamar um torcedor para porrada sendo um jogador de futebol. Ou então que ele pegue e vá na porrada e aí aguente as consequências que ele está pedindo, né? Que ele se garanta, então. Mas, para mim, ele tem que pedir desculpa para a torcida, né? Por tentar brigar, xingar, né? Não tem que fazer nada disso. Não tá na alçada dele. Mas, cara, eu acho que eu deixaria ele como titular, assim, das opções que a gente tem no banco aí, que podem entrar, né? Que vai ser ou o Igor, que para mim é muito pior, o Gaspar, que hoje é pior que o Manga também, e o Emerson Ramon, cara, eu não vejo o Avaí melhorando com esses caras, assim. Então, pelo menos o Manga já estava dando certo em algum momento. Se fizer um jogo horrível, já troca no intervalo. Eu, como tu, assim, entraria com o Taylor, mas, cara, eu não vejo ele entrando porque ele não tem tido oportunidade. Não tem tido, então a gente não adianta pensar no hipotético, né? Provavelmente ele não vai entrar. Então, sim, dos que Não, estão aí, dos que têm entrado, colocaria o Manga mesmo, de qualquer jeito. e eu até falei que não botaria o Manga, mas ele vai ser titular, né? Eu acho que o Jair Ventura não vai bancar ele, principalmente porque ele vinha assim, tendo um certo destaque nos últimos jogos, um jogador de mais de nome, e até tem essa questão, ele brigou com a torcida, vamos dar moral pro cara. Eu acho que, não sei a leitura do Jair Ventura, mas geralmente profissionais do futebol, ele tem uma leitura de, às vezes, nós contra eles, contra os torcedores, né? Vamos bancar o cara, vamos dar moral pro cara. Acho que tem que dar moral mesmo para ele, se ele pedir desculpa, se ele querer realmente entender que ele errou, e principalmente porque ele vai ficar no Avaí, né? Se for para. Quando ele foi contratado, eu falei, não contrataria para essa questão de aposta, enfim, mas ele tá no Avaí, ele tem que. A torcida tem que dar moral para ele. Então, eu acho que ele vai ser titular, acho que poderia mudar, como já comentei anteriormente, mas se ele for titular, pessoal que vai no jogo, não vão ficar xingando o cara e vaiando qualquer coisa que ele fizer, mesmo se ele errar. Porque se ele é ruim, se tu não gosta dele, imagina vaiando o cara. Se tu acha ele ruim, imagina alguém reclamando e vaiando. Vamos dar moral. Quando ele estiver jogando, vamos apoiar o cara. E ele tem potencial, tem talento, já mostrou em diversos outros times, já mostrou no Avaí, teve alguns bons momentos que ele pode acrescentar. Então, vamos dar moral, não adianta a gente ficar xingando e vaiando o cara por qualquer erro, né? Que é Isso jogar aí. contra, né? O pessoal pode comentar aí deixar aí nos comentários, né? Você colocaria o Manga como titular, utilizaria ele como reserva? Como é que você prefere? Quiser botar a escalação aí também, fica à vontade, galera. Os comentários é para vocês participarem mesmo.
E vamos falar um pouquinho do nosso adversário, então, Felipe, Atlético Goianiense, que o Avaí não vence desde 2014, quando venceu de virada, com gols de Pablo e Diego Felipe. Então, porra, já faz aí seus 11 anos, né? Tudo bem, não teve jogo todo ano, teve temporadas que o Avaí estava na A, o Goianiense na B, e vice-versa, mas, querendo ou não, é bastante tempo, né? E só para a gente trazer também o histórico, né, de confrontos, então são 20 confrontos entre Avaí e Atlético Goianiense, são 5 vitórias do Avaí, 6 empates e 9 vitórias do Atlético Goianiense. Então, porra, os caras têm 4 vitórias a mais do que a gente. É bastante coisa para 20 jogos, né? Então, mostra como é importante o Avaí vencer até não só por tabela, mas pela história, né? Pelos confrontos aí que a gente preza bastante aqui no canal. E, inclusive, né, o último confronto, o Avaí perdeu de 2-0. Se eu não me engano, foi o jogo Do Centenário. do centenário do Avaí, né? E era o Jair Ventura, o técnico do Atlético Goianiense, naquela arrancada que eles tiveram pro acesso. Então, o Avaí não tem um histórico favorável com o Atlético Goianiense, principalmente aí nos últimos confrontos. Lembro desse jogo do Centenário, também tem aquele em 2017, que o Avaí perdeu uma oportunidade. Ele, se ganha aquele jogo, se safava, né? Mas o Walter acabou fazendo os golaços fora da área, o William Santana perdeu um gol debaixo da trave, também tem um confronto em 22, que o Avaí perdeu para o Atlético Goianiense também. Então o Avaí está mal nesse histórico aí, principalmente o recente contra o Atlético Goianiense, então tá na hora do Avaí voltar a vencer o Atlético Goianiense e tem que aproveitar essa coincidência aí do que o Avaí sempre vence após um conclave. Mas agora falando do time do Atlético Goianiense, o time vem com alguns desfalques, né, Fernando? Isso, eu vou aproveitar para passar aqui o provável Atlético Goianiense, segundo o Globo Esporte. O Felipe bem falou dos desfalques, então vamos só pontuar eles antes. É um cara que é muito conhecido aqui no Avaí, né? O goleiro Vladimir tá por lá. Muita galera chama ele de chama gol, né? Tá aí o goleiro Vladimir, mas não vai enfrentar Goleiro o de Avaí. altitude, Um eu diria o abraço para o Machini. Machine. E também o atacante Marcelinho, que foi expulso no último jogo, fez o gol, foi expulso. E não fez o gol só no último jogo, mas também no anterior, no empate contra o Amazonas. Então o cara estava com 2 gols seguidos, foi expulso. Então eu penso que seja importante, né? Prova aí esses 2 desfalques, o goleiro titular. Você acha ele bom ou ruim, ele é o titular, né? Então ele é o goleiro titular, não vem para o jogo. E também o atacante que fez gol nos 2 últimos jogos. E o Então, segundo. Marcelinho é um bom jogador, um ponta agudo que incomodar a defesa do Avaí. Então, realmente é uma ótima ele não estar disponível. Passa a escalação, Fernando. Vou passar aqui então. A provável formação do Dragão é Anderson, Rai Ramos, Matheus Felipe, Alex e Conrado, Luizão, William Maranhão, outro velho conhecido, não tão velho assim, e Robert. William Potker, outro bem conhecido aí, né? Também não tão velho. Sandro Lima e Federico Martins, que provavelmente entrará na vaga do Marcelinho. Então, esse é o provável Atlético Goianiense para a partida de amanhã. Acabei de receber um alerta aqui da Defesa Civil. Eu Por isso, também. varou. Eu recebi contigo também, só que eu estava com o microfone fechado. É, é interessante esse time do Atlético Goianiense, principalmente em nomes, né? O Matheus Felipe, por exemplo, já fez boas Série Bs ali, principalmente no CSA, em 21, no ano que eles ficaram em quinto colocado, um jogador que passou pelo Atlético Paranaense, até formado lá, um zagueiro alto, então forte, então é para brigar com esse time do Avaí, principalmente com o Kleber em bola aérea. Os laterais ali, o Rai Ramos tem um acesso ano passado pelo Ceará, é um bom lateral. Tem também um Conrado, lateral esquerdo, que passou pelo nosso rival, passou pelo Figueirense lá em 2019. Ele chegou lá naquela fase final de Série B, que eles conseguiram se safar em 2019, jogou muito bem, ficou anos na Polônia, também passou no Oeste, acho um bom jogador, um lateral esquerdo bastante habilidade, um lateral que constrói bastante, mais ofensivo.
a gente sabe que o meio-campo deles tem um jogador que não é muito bom, né? O William Maranhão, apelidado pela gente Rei dos Passes, ironicamente, porque é um jogador que só toca para trás e para o lado, então talvez algo para o Avaí explorar. E tu também tem um destaque, né, desse time do Atlético Goianiense, camisa 10, né? O Robert, que é bom O jogador, né? Robert, um cara canhotinho ali, um meio habilidoso que pode incomodar o Avaí, né? Também tem outro canhotinho aí que também tem a lei do ex aí, né? Nunca podemos se esquecer dela, até porque a gente tá com ela bem na cabeça por causa do Lovati aí no último jogo. Tem o Potker aí, cara, que provavelmente vai dar vida contra o Avaí, vai ser um confronto meio pessoal, até porque ele já chegou a ser afastado, aí foi negociado, saiu com bronca da torcida. Com certeza esse cara vai querer dar vida para Sim. mostrar o seu valor contra o Avaí. E a gente sabe que o Potker, apesar da fase final dele do Avaí ter sido horrível, ele teve bons momentos na carreira, ele é um bom jogador, né? Ele no Avaí em 22 acrescentou, ele tem força, velocidade, no Inter foi muito bem, foi até artilheiro na Série A na Ponte Preta, então se ele conseguir jogar bem, performar, tiver um lampejo daquele Potker de outrora, ele pode fazer um gol no Avaí, incomodar, vai jogar no lado ali do Railan, que é um lateral direito improvisado na esquerda, então pode ser uma arma do Atlético Goianiense, né? Então não duvidaria, o Potker jogar bem contra o Avaí. É bom Acho que se até o provável que ele vai jogar bem. o Felipe, é bom que se o Potker cortar para o meio, o Railan já vai estar com a perna boa, que é a direita, para Sim. desarmar ele, né? Tem pelo menos A gente essa sabe que vantagem. a gente sabe que ele não é muito de ir na linha de fundo, principalmente se ele joga aberto na direita, né? Ele sempre vai cortar para dentro e tentar finalizar. Beleza. É isso aí. Acho que tá passado o Atlético Goianiense. Vamos deixar nossos palpites aí, Felipe. Hoje eu vou Eu só, deixar. eu só queria destacar a troca de goleiro ali, o Vladimir pelo Anderson. O Anderson não é mau goleiro. O Anderson foi bem no Náutico, foi pro Cruzeiro depois, não teve Atlético Paranaense também, não teve um prosseguimento tão legal na carreira depois que ele saiu do Náutico, mas é um bom goleiro também, então não acho que baixa tanto o nível, eu acho que até melhora, né? Mas eu não sei muito bem o momento hoje do Anderson, né? Ele pode estar mal, é um goleiro às vezes um pouco mais pesado, então não sei como é que tá a questão física dele, principalmente porque ele não estava jogando, mas eu acho que o Atlético Goianiense não perca muito não com a troca de goleiro, só pela essa questão de tempo de jogo, né? Que para goleiro pesa bastante. Quem sabe o Avaí possa explorar. O Anderson não tá tão com tanto ritmo de jogo. Então vamos lá, palpites. Pô, vou deixar aí. Tu me interrompeu, mas eu vou deixar o primeiro palpite para ti aí. Pode dar teu palpite aí, Felipe. Vou de 2-0 para o Avaí. Porra, deixa Finalmente com 1 a ganhando. 0, tu fala logo o meu que era 2, porra. Então daí tu faz 2-0 para o Avaí. Um gol do Kleber de cabeça, que o Tencati até destacou isso, que o Avaí tem um bom jogo aéreo. Do Kleber e mais um do JP aí, vai. Quarto gol seguido do JP, 2-0 para o Avaí. Eu vou 2-1. Eu vou 2-1, que nem em 2014. Vou com um gol de zagueiro, vai ser um gol do Brock e um gol de meio campo que é do JP. Então pronto, ó, igual em 2014, só que a gente não precisa ter um zagueiro expulso, que na época foi o Antônio Carlos, então a gente não precisa ter essa diversidade. Mas, galera, e também nem fazer o gol no finalzinho, que foi do Diego Felipe. Podemos fazer um jogo mais tranquilo. Mas, galera, deixa o palpite aí também, que é importante. Deixa o palpite, escalação, o que tu pensa dessa partida. E compartilha aí com os amigos havaianos todos para se inscreverem no nosso canal e deixar o like. Fechou, pessoal? Então amanhã nos vemos na ressacada e vamos torcer para o Avaí fazer um ótimo jogo, sair com a vitória, com os 3 pontos, para a gente sair de lá comemorando. É isso aí, tamo junto e valeu.